Nós estávamos na Alemanha fazendo uma série de conferências quando fomos fazer um passeio e a pessoa nos levou para conhecer na Alemanha um campo de concentração. E especificamente nós estávamos ao redor de Munique e fomos visitar o campo de concentração de Dachau. É uma cidade pitoresca, muito agradável, muito linda, mas ela entrou para a história, porque havia um campo de concentração nas suas proximidades. Mas não era um grande campo de concentração, nem muito populoso, nem muito rico. Porém, ele entrou para a história porque foi nesse campo de concentração que trabalhou Mengele, que se tornou um grande carrasco nazista e entrou para a história como uma das figuras mais representativas da crueldade na humanidade. E quando nós voltamos para o Brasil, nós recebemos um material novo de pesquisa. E o mais interessante é que o principal autor desse trabalho era neto de judeus que estiveram no campo de Dachau. Simon Baron Cohen. Ele cresceu ouvindo falar desses homens e ele imaginava como seria um homem capaz de tamanha crueldade. Qual seria a aparência de pessoas que se compraziam em fazer o mal, como ele supunha que fosse Mengele. E ele tinha uma ideia, né? Quando a gente imagina uma pessoa muito má, normalmente a gente imagina que ela seja muito feia também, para acompanhar. E é comum a gente se surpreender que nem sempre o mal é feio, ou as pessoas bonitas são boas. Apesar da fantasia que muitos de nós desenvolvemos a respeito de que a crueldade deve ter um rosto, que a pessoa má deve ter uma certa aparência, e que se você olhar, vai reconhecer. Alguns judeus que perseguem criminosos de guerra nazista rastrearam Mengele e supunha-se que ele viveu em São Paulo. E quando foram questionadas, as pessoas que conviveram com ele disseram, não pode ser. Todas as pessoas que conviveram com o suposto Mengele, que depois confirmaram ser verdadeiramente Mengele, disseram que era um homem tranquilo, calmo, um verdadeiro cavalheiro, uma pessoa muito distinta, muito cooperativa. Seus vizinhos o reconheciam como alguém muito agradável. Participando de cada experimento, haviam 2 enfermeiras, fora os outros auxiliares. Mengele não foi preso, mas as enfermeiras foram. E elas foram a julgamento. E qual a surpresa? Nenhuma delas tinha antecedentes criminais. Nenhuma delas tinha histórico de crueldade. Pelo contrário, elas eram consideradas excelentes enfermeiras. E uma delas era tão excelente que ganhou um prêmio. Ela era cuidadora de idosos. Os parentes dos idosos se reuniram e deram a ela um prêmio pelo carinho, extremo cuidado que ela dedicava aos idosos. E se tornou assistente do Mengele. De que maneira essas coisas podem conviver? Mengele também era um excelente médico. Não havia nenhum relato de violência ou agressividade na sua vida. Ninguém falava a respeito. Ele era um excelente médico antes da guerra e se tornou Mengele. E as 2 enfermeiras se tornaram assistentes do Mengele, sem nenhum antecedente. Nada que justificasse. Pessoas normais podem se tornar assistentes do Mengele? Você poderia se tornar um assistente do Mengele? Ou seria necessário você ter algum tipo de anomalia comportamental, mental, para se sujeitar a esse tipo de atividade? É esse o questionamento de Simon Baron Cohen. E aí ele se tornou obcecado por entender de onde vem o mal dentro da humanidade. E se a gente pensar bem, nós temos sim também dúvidas a respeito. Por exemplo, não há muito tempo atrás, 2 rapazes de classe média alta em Brasília saíram num automóvel de luxo, pararam num posto de gasolina, compraram gasolina, derramaram sobre um homem deitado numa praça e atearam fogo. Lembra da história? E questionados, porque eles haviam matado um índio, eles disseram, não, foi mal, seu delegado. A gente não queria matar um índio, a gente pensou que era um mendigo. 2 pessoas capazes de cometer uma atrocidade como essa, atear fogo num ser humano, são normais? Não, com certeza. Eles devem ser psicopatas, aqueles descritos nos filmes. E se eles são,
devem ter antecedentes. Histórico de crueldade, na infância matavam gatinhos ou faziam alguma coisa? Absolutamente nada. Antes desse crime cometido, nada justificaria algo como isso. Não há muito tempo atrás, no Rio de Janeiro, vocês já devem ter ouvido falar, 5 rapazes num Gol 0 km saíram de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, pararam num ponto de ônibus e agrediram brutalmente uma empregada doméstica. Uma testemunha os viu, eles foram perseguidos, foram pegos, e 2 eram menores, e um dos menores, em depoimento ao delegado, disse: foi mal o seu delegado. A gente não queria bater na empregada doméstica, a gente pensou que era uma prostituta. E isso explica tudo. Mas a coisa ganhou as manchetes porque, como ele era menor, o pai foi chamado a prestar depoimento. E diante do delegado, o pai disse o seguinte: foi um engano, seu delegado, eles pensaram que era uma prostituta. Era desculpa, não, nós nos enganamos. A gente achou que era uma prostituta. E aí as pessoas, não, de jeito nenhum, né? Será? Quando a gente pensa nesse ponto de vista, e a gente fala da empregada doméstica, a gente já se posiciona. E quando fala prostituta, não, de jeito nenhum, isso não justifica. Mas se uma prostituta fosse prestar queixa, você perguntaria: que roupa você estava usando? Onde você estava? O que você estava fazendo? Isso faz alguma diferença? A roupa que você usa justifica a agressão? Ou, pelo fato de ser prostituta, você merece a agressão? Nós só vamos nos indignar se for uma empregada doméstica. Porque para a empregada doméstica, você não pergunta: que roupa você estava usando? Todo mundo sabia que ela estava saindo do trabalho, participou de uma festa com os patrões, e por acaso estava à tarde da noite no ponto de ônibus para voltar para casa. E isso você não ia perguntar. Mas se fosse uma prostituta, que roupa você estava usando? Você pensaria, certo? Simon Baron-Cohen se pergunta então: essas pessoas são pessoas normais? Elas têm anomalias? Ou qualquer um de nós pode se tornar assistente do Mengele? E ele fez um trabalho notável. Ele conseguiu reunir 300 cientistas, envolveu 66 instituições de pesquisa para compilar dados a respeito do mal dentro do ser humano. E, especificamente, a origem da crueldade. E, a partir dessa reunião de estudiosos, ele finalmente estabeleceu uma teoria que está muito próxima de se transformar numa explicação perfeitamente lógica. Ele descobriu uma série de estruturas cerebrais e, associado com vários deles, desenvolveu um relatório que veio a público, foi publicado recentemente, eu não sei se já saiu com a tradução no Brasil, chamado A Ciência do Mal. Ele descobriu uma área do cérebro relacionada com a capacidade do ser humano de ser cruel. Nós somos primatas e descendemos dos primatas, com as características que os primatas possuem. Nós somos seres sociais. A nossa força está nos números. Nós não temos pelos, não temos garras, não temos força física, mas estamos no topo da cadeia alimentar. Então, a cooperação mútua é essencial para a nossa sobrevivência como espécie. E os primatas também apresentam essas características. Então, eles são afetuosos entre si, são cooperativos entre si. Nós somos programados geneticamente para sermos cooperativos. E para que isso seja possível, nós temos algumas válvulas de segurança para nos impedir de comportamentos antissociais ou possivelmente prejudiciais. Logo, quando nós somos terminantemente cruéis ou temos comportamentos considerados criminosos ou antissociais, nós temos uma falha nesse sistema de segurança. E Simon Cowell denominou esse sistema de circuito empático. O que nos impede de sermos cruéis é o funcionamento do sistema empático. Se esse sistema estiver funcionando perfeitamente bem, você jamais será assistente do Mengele. E ele funciona da seguinte maneira. O circuito empático tem 3 áreas principais. Uma é o reconhecimento facial. Quem descobriu esse material foi a doutora Susan Fiske, da Universidade de Princeton. Ela é uma neurologista, uma neurocientista,
e ela descobriu que no nosso cérebro, na área da visão, existe uma divisão de especialidade. Quando nós olhamos qualquer coisa, nós usamos a visão normalmente. Mas no momento em que identificamos a coisa que estamos vendo como um ser humano, nós mudamos a área de atuação. E o circuito empático começa nessa área, a área do reconhecimento facial. Então, no momento em que nós reconhecemos um ser humano, nós mudamos para essa área especializada. Que acontece muito, né? Num determinado filme de ação, quando o mocinho do filme toma uma joelhada nos testículos e você encolhe. Não foi em você, por que você se encolheu? Se não foi em você, por que você sente dor? Por causa da segunda parte do sistema empático, que é a área de espelhamento. Então, a primeira parte é o reconhecimento facial. Você reconhece as emoções das pessoas. E a área de espelhamento, você procura qual a resposta apropriada a essa emoção. E isso é uma válvula para impedir você de ser cruel. Porque se você machucar outro ser humano e ele expressar isso, você sente também. E isso impede você de agir negativamente. Porque quando o outro cai, você se identifica e se torna incapaz de cometer um ato de crueldade. Teoricamente. Porém, esse estudo começou quando eles identificaram nos psicopatas assassinos, que a gente deve ter ouvido falar, que são aquelas pessoas que cometem assassinatos ritualísticos, ou gostam de matar, ou apresentam determinadas características desde a infância. Por exemplo, prazer em infligir dor. Eles não têm nenhum tipo de culpa, nenhuma sensação de remorso, nem nada. E, na verdade, eles nem entendem por que deveriam sentir isso. Eles apreciam a sensação, fazem-no sem ter nenhum tipo de limitação. E, estudando essas pessoas com essas características, eles descobriram uma anomalia cerebral, o que lhes permite cometer as mais diversas atrocidades sem sentirem absolutamente nada. O que para as pessoas, quando a notícia saiu, foi um grande alívio. Ah, então eles são doentes ou não? Porque essa é uma pergunta interessante, né? Uma pessoa com essa anomalia é um doente mental ou é um criminoso? Tem diferença? Tem. Um doente mental a gente interna para tratamento, porque ele não é responsável pelo que faz. Um criminoso sabe o que está fazendo e deve ir para a prisão. Uma questão interessante, porque a história conta que a situação foi a seguinte. Existe uma divisão no FBI especializada nesse tipo de crime. E um grupo havia prendido um desses assassinos que havia matado 32 mulheres ao longo de vários anos. Ele foi pego, por acaso, com o perfil que o FBI desenvolveu, ele foi preso. E estava indo ao julgamento pelo assassinato daquelas mulheres, quando saiu a notícia da anomalia cerebral. Ele fez o exame e ele tinha anomalia. Logo, a defesa resolveu usar isso a seu favor. E a defesa disse o seguinte: meu cliente não é um assassino. Meu cliente não é um criminoso. Ele é um doente. Ele tem uma anomalia no cérebro que o leva a esse comportamento. O senhor está ciente que meu cliente tem uma anomalia no cérebro e que pessoas com esse perfil costumam ter esta anomalia no cérebro? Sim, eu estou ciente disso. Logo, podemos dizer que a anomalia no cérebro é que causou o comportamento do meu cliente? Não. Seu cliente é um criminoso. O senhor não sabe que as pessoas que têm anomalia no cérebro têm esse comportamento? Não. O seu cliente tem esse comportamento. Porque eu tenho anomalia e eu não sou um criminoso. E a partir desse estudo, Simon Cowell descobriu a terceira área que fazia parte do circuito empático. É a área de avaliação do caráter. É que junta o espelhamento e o reconhecimento facial. E a origem desse comportamento é de natureza intelectual. Existe um fator intelectual também associado à capacidade empática. Juntando tudo isso, ele então entendeu qual seria a mecânica do mal. Vamos começar, por exemplo, pelo reconhecimento facial. Se você não é capaz de reconhecer as emoções em outra pessoa,
como é que você vai espelhar? Então, psicopatas têm uma certa incapacidade de espelhamento. Então, eles não conseguem identificar o que aquilo significa e encontrar uma resposta apropriada para isso. Só que existe um outro fator nisso. Onde fica esse reconhecimento facial? Não é na área da visão? E nós temos uma área para as coisas e uma área para os seres humanos, correto? Eu tenho na mão aqui um pedaço de papel, certo? E eu vou fazer uma coisa com esse pedaço de papel. Eu vou amassar brutalmente esse pedaço de papel. Foi o que eu fiz. O que causa essa interrogação no rosto de vocês é: como assim? A gente nunca usa essa expressão, né? Brutal, amassei brutalmente um pedaço de papel. É esquisito. A gente nunca usa esse qualificativo para isso, é? Eu não só amassei brutalmente um pedaço de papel, como eu vou jogar no chão. E o que vocês sentiram? Nada. Isso é normal. Por que não? É um pedaço de papel. Você amassou e pisou em cima, e daí? Não é nem minha certidão de casamento, nem nada. É um pedaço de papel qualquer. E você não sente absolutamente nada, né? Por quê? Porque isso não é nada. Isso é uma coisa. Mas se fosse um bebezinho? Não, aí não seria uma coisa. Seria um ser humano. E automaticamente você usa a área dos seres humanos. E as áreas dos seres humanos significa emoção. Intensa. Não é assim? Tem certeza? Fizeram um experimento sociológico interessante. Pegaram uma criança e colocaram no viaduto do chá em São Paulo. 5 minutos parou um carro. O que você está fazendo aí? Fizeram experimento em diversos países, em várias cidades importantes. Não mais 5 minutos levar a pessoa para parar e perguntar para a criança: o que você está fazendo aí? Pegaram essa mesma criança, trocaram suas roupas, sujaram bem e deixaram no mesmo lugar. 8 horas depois, ninguém parou. A pergunta é: sujeira deixa alguém invisível? Era a mesma criança, com as mesmas características faciais. Por que você viu num momento e no outro não viu mais? O que foi que aconteceu? O que tornou essa criança invisível? O que torna algumas pessoas invisíveis? O problema é que quando essas pessoas se tornam invisíveis, elas se tornam exatamente como um pedaço de papel. Se você cometer uma crueldade contra um ser humano, todos os seres humanos reagem. Mas se for um invisível, você nem viu. Você não reage. Como funciona isso? Por incrível que pareça, essa tese, ela é antiga. Quem desenvolveu foi Viktor Frankl, que também esteve num campo de concentração. Ele perdeu toda a sua família em Auschwitz. Ele sobreviveu aos campos, migrou para os Estados Unidos e se tornou professor em Yale. Ele é considerado o pai da 5ª força da psicoterapia da Escola de Viena. Porque lá em Yale, ele se deparou com uma situação inusitada para ele. Ele esteve em Auschwitz e agora estava em Yale. E Yale é uma das universidades de maior prestígio nos Estados Unidos, os seus presidentes, as pessoas mais importantes, onde está a elite intelectual e econômica dos Estados Unidos. E o índice de suicídios era enorme. E em Auschwitz, onde você não era nada, não tinha nada, nem direito, nem nome, nem coisa alguma, como você era tratado com menos do que lixo, as pessoas lutavam para sobreviver. E não se matavam. As pessoas eram assassinadas sistematicamente, mas o suicídio era incomum. E algumas pessoas que já deveriam estar mortas e sobreviveram, ele perguntava: por quê? Eu preciso contar. Eu preciso. Então, contra todas as expectativas, eles sobreviveram a horrores inimagináveis.
E aqueles jovens, belos, fortes, ricos, se suicidavam. Não fazia sentido para ele. E resolveu, então, estudar essas características, tentar entender por que isso acontecia. E ele chegou à conclusão que a causa dessa situação era a falta de um sentido para a vida. Ele criou uma terapia, terapia do sentido, chamada logoterapia. Ele chegou à conclusão que se você tiver um motivo válido, um sentido profundo na sua vida, que é particular, para uns é religião, para outros é família, para outros é qualquer coisa, não importa o que façam com você, o que tirem de você, você luta para viver. Mas se você tiver tudo, todos os prazeres, e não tiver um motivo válido para viver, o vazio existencial se instala e você se suicida. Por isso, o índice de suicídio é tão alto em pessoas de grande bem-estar. Quanto maior a sua classe social, maior o índice de suicídios. 80% deles acontece nas classes mais abastadas. E ele chegou à conclusão que não importa quanto prazer você sente. Se você não tiver um motivo válido para viver, você prefere a morte. E ele disse que um sintoma dessa perda de sentido é o que ele chamou de coisificação. Então, à medida que você vai perdendo o sentido, você começa a coisificar. Isso é um termo que ele inventou. E ele descrevia da seguinte maneira. Por exemplo, você aumenta a quantidade dos relacionamentos sexuais em detrimento da qualidade. Só que para você fazer isso, você precisa coisificar. Por quê? Você já deve ter ouvido a expressão mulher-objeto. Ou relacionamento descartável. Para você poder ter um relacionamento descartável, para você transformar uma pessoa em objeto, você precisa coisificar primeiro. Senão, você não consegue. Se você identificar o outro como um ser humano, automaticamente você começa o quê? A espelhar. Podia ser minha mãe, ou minha irmã, ou um parente. E quando a pessoa sofre, você também sofre. Então, para você ser capaz de usar alguém, primeiro, você precisa coisificá-lo. Transformá-lo em um objeto. Por que objeto? Lembrem? Você descarta e não sente absolutamente nada. Só que isso era um conceito de psicologia. A doutora Fisk, analisando o cérebro através do scanner cerebral, ela descobriu que a coisificação, termo psicológico criado por Viktor Frankl, na verdade é um fenômeno de natureza neurológica. Você realmente faz alguma coisa. Quando você coisifica alguém, você automaticamente, quando olha, não usa mais a área dos seres humanos. Você passa a usar a área das coisas. Por isso, quando você pisa numa coisa, o que acontece? Nada. Quando você descarta uma coisa, o que é que você sente? Nada. Então, se uma prostituta é agredida e ela não é gente, o que é que você sente? Nada. Se morre um mendigo, que não é gente, o que é que você sente? Nada. Se é uma criança que não está no rol dos seres humanos, o que é que você sente? Você só vai sentir qualquer coisa se for um ser humano. Porque coisas, como nós mostramos aqui, não te dizem absolutamente nada. Então o segredo está em coisificar. E como é que funciona isso? Simples. Lembram do fator integrador do caráter? Que é a terceira área do circuito empático? É lá que você coisifica. Como assim? Você reconhece o ser humano e espelha, não é isso? Mas para poder espelhar, você primeiro tem que ter o quê? Um ser humano. Se for uma coisa, não tem espelho. Você não se identifica com um pedaço de papel, se identifica? Não, você não sente nada. Então, quem é que diz se é ou não um ser humano? E se requer ou não espelhamento? O fator integrador do caráter. Como o quê? Quando você escuta, prostituta não é gente. Prostituta não é gente. Prostituta não é gente.
e você se convence que prostituta não é gente, o que acontece quando você vê uma prostituta? Coisifica. Mendigos não são gente. Mendigos não são gente. O que é que você automaticamente faz? Coisifica. Então, você não se identifica com o mendigo. Por quê? É uma coisa. Como vocês, quando eu perguntei, né? Se uma prostituta for dar queixa no delegado que foi agredida, qual a primeira pergunta? Onde você estava? Vestindo o quê? Qual o nome disso? Hã? Se fosse uma freira, o comportamento seria automaticamente o quê? Total indignação, sofrimento, reação extrema. Por quê? Gente, não se faz isso com seres humanos. A gente não agride e humilha seres humanos. A gente só faz isso com coisas. Então, se você disser judeu não é gente, ou essa raça não é gente, ou essa cor não é gente, ou essa etnia não é gente, ou esse gênero não é gente, o que acontece? Você pode perfeitamente se tornar assistente do Mengele, como aquelas enfermeiras, que eram enfermeiras maravilhosas, ternas, amorosas com seres humanos, como qualquer pessoa. Mas como o judeu não era gente para os nazistas, você podia fazer experiências científicas perfeitamente bem, como algumas pessoas fazem com animais. Isso até justifica, se eu não fizer com os animais para salvar as pessoas. Então eu faço com os animais para salvar as pessoas. Então Mengele dizia que fazia apenas experimentos científicos. Então, na verdade, ele não estava cometendo uma crueldade. Porque você não acha crueldade eu rasgar um pedaço de papel, acha? Tem nada demais, tem? É só um pedaço de papel. Qual o problema? Nenhum. Então, se a pessoa diante de você for uma coisa, você fará isso exatamente igual qualquer psicopata faz. Mesmo sem anomalia cerebral. Não é necessário anomalia cerebral. Você decidiu que não é gente. Então, nós podemos fazer isso intelectualmente. Então, se a gente escolher coisificar alguém, é só fazer isso. Então, você pode fazer isso com qualquer um. A gente está numa época bacana. Bandido bom é bandido morto. Nunca ouviram isso? Lembre-se que vocês são os espíritas, certo? Bandido bom é bandido preso, que se ele morrer vira obsessor. Mas você começa, né? Aquele daquele partido não é gente. E aí, agressão, você não sente. Não tem problema nenhum. Eles mereceram. Tem algum ser humano que mereça uma pedrada? Uma agressão, um estupro? Tem? Mas no momento você pergunta, que roupa você estava usando? Isso é de extrema crueldade. Se você perguntou, você pode se candidatar ao posto de assistente do Mengele, sem problemas.